é hora de Juliane Furno, ou Ju Furno, como ela é conhecida também. Oi, tudo bem, Juliane? Oi, Mauro, bom dia. Bom dia a todos e todas. Obrigada pela apresentação. Eu, de fato, sou dessas que fica envergonhada. Imaginei. Eu assisti essa sua aula, uma aula mais, talvez até mais longa do que a gente vai ter aqui. É uma aula, no sentido de uma conversa sua, orientada, sobre essa questão crucial da Petrobras. Né? O tema da inflação no Brasil hoje está diretamente relacionado à escalada dos preços do petróleo. Né? E, ao mesmo tempo, enquanto vai escalando o preço dos combustíveis, do petróleo, dos combustíveis, né, da gasolina, do óleo diesel, feitos pela Petrobras, o lucro não para de crescer. Diz que vai subir nesse trimestre agora, no primeiro trimestre, a hora que sair o balanço, quase 70%, está falando de 78 bilhões de reais de lucro da Petrobras. E a grande equação é: como é que mantém uma empresa saudável sem entregar essa grana toda para os bancos internacionais e reduz o preço do petróleo? Conta para nós um pouco desse processo da construção do preço dos combustíveis e do sequestro, né, da Petrobras depois do golpe contra a Dilma. Bom, vamos lá, vamos por partes. Bom. Acho que a primeira referência é esse ponto que tu iniciou. De fato, o preço dos combustíveis ele é fundamental para explicar o processo inflacionário que o Brasil vive, pelo menos do meio de 2021 para cá. Porque, veja, a inflação brasileira, em parte, ela é uma inflação importada, porque as suas principais determinações não são domésticas, né? Tem a ver com a desvalorização da moeda, né? Com os fluxos internacionais de capital, estão muito ligados ao fato de que a crise internacional e a extrema volatilidade dos fluxos internacionais impacta, né, a nossa moeda, a apreciação e depreciação da nossa moeda. Depois, o preço das commodities no mercado internacional, né, também vai impactar no preço dos alimentos, e a própria desvalorização da moeda vai impactar no preço de vários bens, porque com a desestruturação das nossas cadeias produtivas, principalmente da década de 90 para cá, quase tudo que a gente consome aqui, mesmo que tenha sido montado no Brasil, tem uma série de componentes intermediários que são importados. Então, o custo de comprar esses componentes em dólar vai concorrer para explicar por que o preço final aumenta. Mas de 2021 para cá, há dois elementos que são essencialmente domésticos que ajudam a explicar por que a nossa inflação, inclusive, se descola um pouco mais do resto do mundo e não pode ser explicado só por esses fenômenos globais, né? Desvalorização cambial, desorganização das cadeias globais de suprimento, mas são dois, inclusive, preços administrados. Veja, não a demanda é aumentada por mercadorias que pressiona a capacidade de oferta, mas é justamente o preço da energia e dos combustíveis, porque quase tudo que a gente consome ou tem petróleo, às vezes, na composição, ou como você falou, transportado por petróleo. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo da cerveja, né? A cerveja lá no boteco vai ficar mais caro, não porque tem um monte de gente que resolveu agora, que quer enlouquecidamente consumir cerveja e aumenta a demanda, né, e isso pressiona ali a capacidade de oferta e faz o preço subir, mas a cerveja viajou, né, de caminhão, então precisou do óleo diesel, esse custo do óleo diesel vai impactar no preço final, e ela teve que ficar no refrigerador, então também as tarifas de energia elétrica vão impactar no preço final. Bom, e aí as pessoas podem às vezes pensar, mas não tem muito o que fazer nesse caso também, mesmo sendo um preço administrado, o governo não pode interferir, porque a Petrobras é uma empresa de capital misto. Veja, essa fala, se ela fosse feita ao contrário, ela seria um absurdo. Pensem se fosse para uma empresa privada. Alguém dizer que o acionista majoritário, controlador, não poderia definir a principal definição da sua empresa, que é o preço da sua mercadoria, porque é uma empresa que tem acionistas. Né? Não faria sentido se fosse qualquer outra empresa privada, mas parece que para o Estado faz sentido,
né, porque reina aí a ideia de que é um crime a utilização das empresas estatais ou a interferência do Estado sobre um preço, como se isso fosse uma ação anti-mercado. Para começar, o próprio mercado de petróleo e gás ele não é bem um mercado normal como qualquer outro, não um mercado de livre competição. O mercado de petróleo e gás não é, por exemplo, o mercado de venda de capinha de celular na feira, que tem um monte de livres vendedores que vendem um produto homogêneo, todo mundo igual, num preço mais ou menos uniforme. A indústria de petróleo e gás é uma indústria oligopolista, né? Tem poucas grandes empresas que, para atuar nesse setor, demandaram, né, um investimento inicial muito elevado, e é um mercado que abastece regiões, ele é um monopólio, de certa forma, natural, que, se não é exercido pelo Estado, vai ser, ainda assim, monopolista e exercido pelo setor privado. Mas vamos lá. A Petrobras mudou, né, fundamentalmente, o seu plano estratégico dos governos Lula para o governo Temer e para o governo Bolsonaro. Anteriormente, ela usava um preço, na verdade, historicamente, a Petrobras nunca usou o preço internacional como o único preço de referência na formação do preço doméstico. Ela tinha um mix, vamos dizer, de elementos para precificar o combustível no mercado doméstico. O preço internacional sempre foi uma referência importante, né? A tentativa de ir se aproximando. Mas em momentos que, por exemplo, por algum choque exógeno, o petróleo no mercado internacional fica muito caro, não faz sentido uma aproximação estanque ou imediata. Então, é um dos elementos, mas outro é custos de produção, talvez o mais importante. Uma margem de lucro que a Petrobras define para um período de mais ou menos 6 meses, que leva em consideração que ela vai distribuir de dividendos, que é importante, ela é uma empresa que ela é de capital aberto, ela tem que distribuir dividendos, ela precisa ser uma empresa saudável, né? Ela tem um objetivo microeconômico, mas ela precisa ser uma empresa que investe, então tem que distribuir, mas também essa margem de lucro tem que garantir um aumento no investimento, e também precisa estar ligado ao aumento da demanda e à margem de processamento do refino. Era assim que ela precificava o seu combustível. E mesmo assim, ela se mantinha uma empresa lucrativa. Acontece, Mauro, que lá por 2000... Pera. Mesmo assim, ela se mantinha uma empresa lucrativa. Sempre. O que a gente mais ouviu ali em 2015, 2016, era um escândalo, porque a Petrobras estava dando prejuízos milionários, que os governos do PT estavam quebrando a Petrobras. Não era isso? Lá por 2012, olha só, por um motivo bom, desde 2006, na verdade, a Petrobras chegou na autossuficiência de petróleo. Só que em 2007 ela já perdeu. Só que foi por um motivo bom, não é porque reduziu os postos, é porque a demanda aumentou. E por que a demanda por petróleo aumentou e a Petrobras perdeu a autossuficiência energética? Porque o crescimento econômico com inclusão social, né, de certa forma, ainda que todas as ressalvas, foi a característica desse período, ele faz aumentar o consumo per capita de energia. É bom, as pessoas elas estão mais integradas nos direitos humanos, dá para dizer isso. E lá por 2011, 2012, havia mais aumento ainda de demanda por combustíveis. E aí a Petrobras era autossuficiente em óleo, mas ela não era autossuficiente no processamento e na transformação desse derivado em combustível. Aí o que ela passou a fazer? Passou a investir muito dinheiro, bilhões, para modernizar as suas refinarias, para processar o óleo do pré-sal, que era um óleo leve. Tem muita gente que diz assim, é porque as refinarias do Brasil não processam o óleo do pré-sal. Não é verdade, processam. Na gestão Gabrielli teve uma grande modificação para destilar, inclusive com redução do teor de enxofre, ajudando na questão ambiental, e hoje as refinarias da Petrobras refinam todo o óleo do pré-sal. A gente não precisa importar óleo para fazer mix de óleo, porque o nosso óleo é pesado. Mas mesmo assim, modernizando e ampliando o parque de refino, porque tinham 5 refinarias para sair do papel, uma saiu, que era a Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, outra saiu pela metade, que era Abreu e Lima, porque já pegou ali impactos da Lava Jato. As 2 refinarias premium no Maranhão e no Ceará
que eram para exportar gasolina. Olha só, quem diria que a gente poderia exportar gasolina? Acabaram não saindo, nem foram adiante. E o Comperj também ficou paralisado em função da Lava Jato. Então, a Petrobras estava fazendo o seu dever de casa, que era, vamos construir refinarias e aí vamos voltar a ser autossuficiente. O que acontece? Enquanto isso não acontecia, a Petrobras, em função do aumento da demanda, ela passou a importar combustível. Então, ela passou a importar mais ou menos 20% de combustível. Ela importava esse combustível a um preço, vamos dizer que custava 50 no mercado internacional e vendia a 30. Então, ali ela tinha uma queda no seu lucro, mas não para a totalidade dos combustíveis, mas para 20%. Isso não a tornou prejudicada, ela não teve prejuízo com essa ação. Prejuízo é quando a gente gasta mais do que a gente arrecada. Ela gastava mais do que ela arrecadava para 20% só dos combustíveis. Mas como ela é uma empresa integrada, essa diferença no refino era compensada em grande medida na extração e produção, ou na distribuição, ou nos restos dos derivados. Então, ela reduziu o seu lucro, mas ela nunca deixou de ser lucrativa. Quer dizer que essa história de prejuízo era uma grande mentira da direita? Prejuízo ela nunca teve, inclusive no ano de 2014, que é quando falam que ela estava quase quebrando, ela teve uma disponibilidade operacional de caixa, que talvez o melhor conceito para avaliar, né, o que ela tinha disponível de caixa e geração de caixa naquele ano, de 26 bilhões de reais. Acontece que em 2014, em função da Lava Jato, e em função da queda do preço do petróleo no mercado internacional, a Petrobras vai ter uma perda do seu valor de mercado, porque ela é uma empresa precificada no mercado através da sua principal mercadoria, que são barris de petróleo. Então, ela tem uma queda de valor de mercado e, por isso, cai o valor das suas ações. Mas, veja, o valor de mercado da empresa não tem muito a ver com a sua disponibilidade de recursos reais. Ela não passou a ser deficitária, mas ela passou a ter uma perda do quanto ela vale no mercado e quanto valem as suas ações. Ou seja, o golpe contra Dilma baseou-se numa grande mentira, que era o tal do prejuízo da Petrobras, e numa ação criminosa logo a seguir, que foi desmontar toda a estrutura de refino que estava sendo montada em ritmo acelerado pelos governos do PT. Eles destruíram, então, em outras palavras, destruíram a Petrobras. Em 2014, quando se falou muito sobre os esquemas de corrupção, que é, né, importante atentar, né, e ter uma política, né, anticorrupção no Brasil, inclusive que separe melhor a pessoa física da pessoa jurídica. Neste mesmo ano, baseado inclusive num esquema muito primário, uma conta de padaria ali, se estimou que a corrupção teria sido em torno de 6,2 bilhões, com um acréscimo ali de 1%, 2% em todos os contratos da diretoria de não me lembro, produção, exploração, de 2012 para cá. No mesmo ano de 2014, que se estimou que a corrupção total teria sido de 6,2, a Petrobras teve um lucro operacional de 74 bilhões e saiu do papel a refinaria Abreu e Lima, mesmo que com 1/3 da capacidade. Veja, a gente nem ouviu essas notícias, porque, obviamente, se utilizou intencionalmente, de forma bastante seletiva, o esquema de corrupção como uma forma de desmontar a Petrobras. O que a Petrobras foi fazer? Ela começou a fazer um processo de dar uma baixa contábil no seu lucro, como se ela houvesse perdido aquele recurso em corrupção. E aí ela vai rever parte do seu lucro, mas é um processo contábil, não um processo real. E depois ela passa a fazer um processo de impairment, que é subavaliar quanto vale os seus financiamentos. Assim, a gente poderia passar horas aqui, mas o importante é dizer, do ponto de vista da geração, do lucro operacional, da operação da Petrobras e da disponibilidade de caixa, a Petrobras nunca foi uma empresa deficitária. De 2016 para cá, então, ela passa a adotar o preço de paridade de importação, que não leva mais em consideração aqueles elementos, agora leva em consideração o preço do barril no mercado internacional, a taxa de câmbio, porque tem que ser multiplicado esse preço que é em dólar para o preço em real, o lucro da Petrobras e os custos de internalização desse petróleo para a totalidade do petróleo.
Então, a Petrobras continua, agora até aumentou a parcela que ela importa de combustível, até porque ela deixou de refinar muito petróleo interno, e ela diz artificialmente, ela coloca um custo artificial, de que para todo o petróleo teria custos como frete de navio, seguro cambial, imposto de internalização, né, importação desse combustível, e outros custos, né, de frete para internalizar. Só que não existe, porque saiu do poço e foi refinado no Brasil. Então deve ter um custo para internalizar o petróleo que é feito aqui internamente. Isso, existe esse custo para internalizar em torno de 30%, mas não existe para 100%. Só que para 100%, porque é o PPI agora, o preço de paridade de importação, ela se comporta como se 100% do seu combustível fosse importado, o que é uma maluquice. E aí, com esse preço, mas principalmente assim, a Arábia Saudita, a Noruega, outros países que inclusive importam uma quantidade até maior que o Brasil já, nenhum adota um modelo estanque nem de importação, nem de paridade de preço internacional. Então, o Brasil, ele aqui é mais uma jabuticaba. E esse preço, né, que é profundamente arbitrário, que em 2020 teve baixo no mercado internacional, mas que agora em 2022 está elevado por vários motivos externos. Ele se soma a outra variável exógena, que é a taxa de câmbio, que também precisa ser convertido. Esse preço, ele se soma a outras duas variáveis. Uma, a Petrobras tem deixado de pagar tributos para a União, ela tem reduzido quanto ela paga de tributos para a União, então ajuda a aumentar o seu lucro. E a Petrobras tem reduzido os custos de produção do petróleo, que é uma das tabelas que eu te mandei. Aqui tem mais coisinhas em amarelo. Então, olha só que maluco. Para pensar aqui em termos de renda petrolífera. Os custos de venda dos derivados aumentaram em 40% no Brasil entre 2019 e 2022. Só que todos os custos para produzir esse petróleo caíram. Então, não é só que aumentou para o consumidor, e isso justifica o lucro da empresa, é que aumentou para o consumidor, ao mesmo tempo que o custo de extrair diminuiu. E por que o custo de extrair diminuiu? Porque com a maturação do pré-sal, vai aumentando a produtividade dos poços de petróleo. Hoje, tem um desses dados aí que mostra que para produzir um barril de petróleo, sem royalties, sem participação, sem nada, custa menos de $5 no Brasil. Nossa. O Brasil é o segundo país que tem o menor custo de extração de barris de petróleo no mundo. $5 para extrair o barril? Menos de $5. Nossa Senhora. 4 e pouco. Tá ali, petróleo sem afretamento, pré-sal sem afretamento, sem participação. É ali, ó, 4,61. Sem participação governamental. Não, mais para baixo. Ah, desculpa. 4,61. Ah, daqui. Pré-sal com afretamento, 4,61. Era 5,61 em 2019, foi caindo, hoje está 4,61. E sem o afretamento, 2,75. Impressionante. Mas aí tem que ter o afretamento. Depois, com as participações especiais, aumenta. No final, dá mais ou menos $29 com todos os gastos financeiros, royalties, participações especiais, dá $29 o barril de petróleo. E nós estamos pagando a gasolina como se o preço do barril fosse... A gente paga hoje, está mais ou menos em $80, $90. Nossa. Ou seja, a margem operacional aqui é maior do que 50%. Nossa Senhora. Isso faz com que o lucro... Vamos combinar o seguinte. Turma, para de produzir cocaína e vai ser acionista da Petrobras. Sem dúvida, é maior que... Eu fui num jogo do Vasco, no São Januário, no Rio, e eu comprei um ingresso de um cambista, que foi uma fortuna, que era a abertura do Campeonato Brasileiro. E aí eu calculei a margem de retorno dele, e era menor que a da Petrobras. Porque isso, eu não conheço um lugar que tem uma margem, talvez assim, um terreno baldio que virou um estacionamento em dia de show possa ter esse tipo de margem, assim. E Ju, o lucro líquido... para os que causaram essa desgraça ao país, traidores da nação, diz o Johnson. O lucro líquido dela foi de 23,7%. Isso é muito maior do que as empresas do mesmo setor, que foi de 8%. Então, a proposta
é que é possível, né? A Petrobras teve um lucro de 107 bilhões, distribuiu 101 bilhões aos seus acionistas, ou seja, ficou ali quase nada para fazer investimento, que é o grande problema hoje, né? Se a gente quer voltar a ser autossuficiente, a gente tem que fazer investimento em refino. Inclusive, eles dizem, olha só que maluco, vamos tentar pensar o argumento deles. Tem que usar o preço de paridade internacional, que é para o investidor ter segurança de que não vai haver interferência política nos preços, para ele trazer investimento. Aí a Petrobras, que historicamente investiu, poderia investir, porque teve o maior lucro da sua história, distribui quase tudo e não faz investimento. Se eles estão preocupados com investimento, por que então não usam parte desse lucro, né, e fazem investimento? Gente, por que eles acham que então usar o preço internacional é a forma de trazer investimento? Qualquer gestor de uma empresa privada que fizesse isso, ou seja, pegar o lucro e distribuir para os acionistas, em vez de reservar uma parte expressiva dele para investimento, seria destituído pelo Conselho de Administração, por má gestão. Olha aqui o número dessa tabela que a Juliane Furno nos passou. Gente, olha isso aqui, é muito chocante. O Padilha está vendo ali, ele que vai ser nosso ministro da Economia, será? Vou perguntar para ele. Olha que impressionante. Olha a margem líquida, o lucro líquido da Petrobras, 23,7. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha o lucro líquido médio das petroleiras internacionais. Shell, Equinor, British Petroleum, Exxon, Total e Chevron. 8,2. Eu sou ruim de conta, mas é quase 4 vezes maior. Mais de 3. Inclusive, essas empresas tiveram... A Petrobras foi a única petrolífera no mundo, junto com a estatal da Arábia Saudita, que tiveram lucro em 2020. Nenhuma outra teve. Porque 2020 ninguém teve lucro. 2020 foi um ano de absoluta crise. Inclusive, ninguém usou combustível, né? Quem fez quarentena. Então, o cálculo aqui é que é possível reduzir em 20% o preço dos combustíveis, ou seja, desafogar um grande problema que tem impacto inflacionário, tem impacto no bolso, tem impacto na vida das pessoas, porque as pessoas estão cozinhando com álcool, com lenha e estão efetivamente morrendo. É uma restrição aos direitos humanos civilizatórios. Então, é possível reduzir em 20%, ou seja, a Petrobras teria um prejuízo de mais ou menos 30 bilhões, um prejuízo não vamos usar a palavra errada. Ela teria uma redução, ela teria uma defasagem de 30 bilhões, contando que ela internalizaria toda a importação de combustíveis a um preço superior ao que ela vende, e ela teria uma redução da sua margem de 12%. Ainda assim, reduzindo em 20%, a Petrobras teria um lucro líquido de 48 bilhões e teria uma margem de mais ou menos 11,8%. Ou seja, mesmo reduzindo em 20% o preço dos combustíveis, a Petrobras assumindo todo o custo de importar o restante dos combustíveis, né, dos derivados que a gente não consegue processar no nosso parque de refino, e utilizando a capacidade instalada das refinarias em torno de 93%, né, que é o máximo, levando em consideração o limite de segurança, ainda assim a Petrobras teria um retorno, uma margem de lucro de líquido sobre o retorno de vendas superior às empresas do mesmo setor. Então, esse exercício que a gente quis fazer, né? De mostrar que é possível reduzir o preço dos combustíveis sem aquele alarde de se reduzir, você que vai pagar, porque não tem solução, a não ser o governo subsidiar ou a Petrobras quebrar. Tem solução, né? Ninguém pensou em reduzir o lucro do acionista, por exemplo, que tem ganhado bilhões às custas do empobrecimento da população. É uma solução em que a população não paga, o governo não subsidia, a Petrobras não quebra. Então, é possível, né, e é necessário ampliar aqui o nosso horizonte de possibilidade de política econômica. Margarete está dizendo aqui, Ju, assessora do ministro da Economia no governo Lula. Pronto, está aí lançada a sugestão. Por sinal, Juliane Furno faz parte da equipe da Fundação Perseu Abramo, dos economistas, das e dos economistas, que estão trabalhando para o programa econômico do governo Lula. Juliane, muito interessante. Dá para reduzir o preço e manter uma empresa saudável. Achei muito legal a tua exposição, porque ela desmonta as mentiras todas que foram feitas e ela mostra a diferença entre ser direita e ser esquerda. Para a direita, a prioridade são os acionistas. Para a esquerda, a prioridade é o povo. Com um detalhe, para a direita, importante os acionistas e dane-se a própria empresa. O que importa é o lucro do trimestre. Para a esquerda, importa o povo e importa manter uma empresa saudável no curto, médio e longo prazo. Impressionante.
é muito exemplar esse caso da Petrobras. Obrigado. Eu que agradeço. Quem quiser, tem o vídeo completo, que está no canal, é o último vídeo completo. Inclusive, a gente responde ali algumas falácias em react de vídeo, para dar uma descontraída também, deixo ali a sugestão. Obrigada, Mauro. Sensacional. Gente, vamos nos inscrever no canal Moleza. Vai no YouTube, lá na busca do YouTube, Ju Furno. Fechou? Chegou no canal da Juliane Furno. Alegria na tua presença aqui. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Grande Ju Furno. Pera lá, vai. Pera, volta aí. Alexandre Padilha, tudo bem? Bom? A Ju tem que ser ministra da Economia, não assessora. Não, vai ser você que eu ouvi falar. Não é não? Que aula, né? Que vai ser você. Bom dia, mas eu bom posso dia. servir um café. Bom dia. Eu vi você saudando a Juliane Furno ali da salinha, falei, não, vamos fazer isso publicamente aqui. Grande aula da Ju Furno, né? Grande aula. Quero dar os parabéns aí para a Juliane Furno, né? E para toda a FUP, né? Eu acompanho muito o pessoal da FUP pelo pessoal dos sindicatos petroleiros de Campinas e região, né? E é incrível, né? Para mim são dois dados assim que a Juliane traz que são, a gente precisa repetir sempre, né? Primeiro, esse dado de que nenhum país produtor de petróleo adota essa política de um preço estabelecido a partir da paridade internacional, porque já começa a ser produtor. Você não precisa depender da importação se você tiver uma política para isso, né? E segundo, essa comparação que você chamou tanta atenção aí, Mauro, do lucro da Petrobras em comparação com as outras empresas, né? O que mostra claramente que o governo Temer e o Bolsonaro aprofundaram um verdadeiro duto, né? Aqueles dutos que eles falavam lá, o duto aqui sai do bolso do brasileiro e vai direto para o acionista rico lá em Nova York. É isso que está acontecendo, né? Não, esse lucro não é investido nem em patrimônio da Petrobras, expandir refinaria, capacidade tecnológica, capacidade de produção, melhorar o salário dos trabalhadores, nada disso. É um lucro que vai direto lá para o acionista em Nova York, que é com ele que fica o dinheiro, né? Então, muito forte esses dados, viu, Juliane? Parabéns. Valeu. Obrigada, Juliane. Espero que ano que vem a gente possa pensar políticas públicas em uma mudança estrutural que avance. Eu quero estar contigo, Padilha. Tomara que você seja o nosso ministro. Eu sou candidato a deputado federal. Vou estar lá na Câmara defendendo a pintar a Petrobras de verde e amarelo de novo, como diz o Lula. Vamos abrasileirar o preço da gasolina de novo, viu? Vamos abrasileirar a Petrobras inteira de novo. É isso aí. Valeu, Juliane. Obrigado, viu? Até a próxima. Tchau.